Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar, obviamente, sobre as eleições nos Estados Unidos da América, talvez uma das coisas mais importantes de todo o ano de 2020. E o dia da eleição é exatamente nesse dia 3 de novembro, na terça-feira, muito embora as eleições na prática já tenham começado há algum tempo, visto que cerca de 100 milhões de americanos já votaram de forma antecipada. E eu sei também que muita gente passa um aperto tentando entender toda a confusão que é o processo eleitoral nos Estados Unidos, com o colégio eleitoral, com as eleições diferentes a cada estado. E o meu objetivo aqui hoje não é tentar resolver essa dúvida, essa lacuna que muitas pessoas têm, mas sim trazer mais um tempero, algo a mais que essa eleição nos Estados Unidos sempre traz, para além da eleição presidencial, que é a formação de uma das bases mais fundamentais de poder nos Estados Unidos ao longo do mandato, que é o legislativo nos Estados Unidos. Afinal de contas, não será somente o presidente que será eleito nesse dia 3 de novembro, mas haverá uma renovação de parte considerável do Senado dos Estados Unidos e todos os distritos dos Estados Unidos vão eleger representantes para a Câmara. O que é fundamental é termos em mente que, obviamente, as eleições presidenciais são disparadas, as mais importantes, todo mundo está realmente olhando para isso, e ter o líder do executivo faz uma diferença enorme na condução do país. Porém, seja na oposição, seja na situação, controlar uma das casas ou as duas casas faz uma diferença enorme para ambos os partidos, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata. O cenário que nós temos nos Estados Unidos nesse momento traz os republicanos com maioria no Senado. Lembremos que os Estados Unidos possuem 50 estados, cada um desses estados tem uma representação igual no Senado, com 2 senadores em cada. Nesse momento, os republicanos possuem 53 senadores contra 45 democratas e há ainda 2 senadores independentes. A curiosidade é que o tempo de mandato de um senador nos Estados Unidos é de 6 anos, o que significa que, a cada 2 anos, cerca de 1/3 do Senado é renovado. É exatamente o que vai acontecer nessa eleição do dia 3 de novembro. Pelo calendário, já haveria renovação de 33 cadeiras no Senado, e nós ainda vamos ter 2 eleições especiais. Uma no Arizona para substituir John McCain, o senador que faleceu no ano de 2018, e outra na Geórgia, uma vez que um dos 2 senadores desse estado renunciou no final de 2019. A análise da eleição no Senado, no entanto, não pode ser descolada da eleição presidencial. É difícil imaginar que muitos eleitores tomem uma posição hipotética de, por exemplo, votar no presidente Donald Trump, ao passo em que vota num candidato ao Senado que seja do Partido Democrata, ou vice-versa, votar em Biden, ao mesmo tempo em que vota num candidato ao Senado que seja republicano. E dessa forma, o que nós vemos é, nas pesquisas ao menos, o Senado acompanhando mais ou menos as pesquisas presidenciais. Ao passo que Biden se mostra favorito à vitória nas eleições presidenciais, apesar de não ser ainda algo absolutamente definido, no Senado também existe um forte prognóstico de que os democratas ganhem a maioria que, como já dissemos, nessa casa atualmente pertence aos republicanos. Já na Câmara, a regra é um pouco diferente. São 435 deputados, 435 parlamentares, cada um deles representando um distrito dos Estados Unidos, e são eleitos para mandatos de apenas 2 anos. E é por isso que há sempre eleições que acontecem junto com as eleições presidenciais, como vai acontecer agora, e há também as chamadas midterms,
que acontece no meio do mandato presidencial. Na última eleição, que aconteceu no ano de 2018, os democratas retomaram a maioria na Câmara dos Deputados. Ao longo dos últimos 2 anos, os democratas tiveram 232 deputados contra 197 do Partido Republicano. E as pesquisas, mais uma vez, mostram uma clara vantagem do Partido Democrata para as eleições desse dia 3 de novembro. Mais uma vez, não tem nada decidido, mas quando a gente fala sobre pesquisa, o site 538, que é exatamente especializado em pesquisas acerca de tendências políticas, diz que o Partido Democrata tem 80% de chance de ter maioria na Câmara dos Deputados, no House of Representatives. O que significa que, se as pesquisas estiverem certas, e há inclusive uma certa margem para isso, mesmo que elas estejam erradas em determinados graus, ainda assim isso tende a se confirmar, os democratas podem passar de uma posição na qual tinham, no ano de 2016, minoria no Senado, minoria na Câmara dos Deputados e eram oposição ao governo federal de Donald Trump, para passarem a ter agora em 2020, talvez, os 3 postos mais importantes: a maioria no Senado, a maioria na Câmara dos Deputados e o presidente da República. Naturalmente, muitos dos dados que eu citei aqui são baseados bastante em pesquisas e que no ano de 2016 se mostraram bastante falhas. Houve uma série de tentativas de corrigi-las, de diminuir as distorções, mas elas ainda assim provavelmente estão erradas em algum grau, só não dá para saber em que grau que elas podem eventualmente estar erradas. Mas o alerta que fica nesse episódio é que, se você quiser de fato acompanhar as eleições americanas, é claro que o prato principal será a eleição presidencial, mas é fundamental que se fique de olho também no balanço de poder entre os principais partidos, entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, no legislativo do país. E nesse dia 3 de novembro não são somente as eleições presidenciais americanas que vão acontecer. Aqui no Petit Jornal nós teremos uma aula gratuita chamada Oriente Médio Atual, Economia e Política, muito além do petróleo, em que eu e o professor Daniel Souza vamos tentar traçar um panorama da economia nessa região, na qual a gente fala tanto sobre petróleo, tanto sobre conflito, tanto sobre religião, e o que mais que a gente pode saber sobre a economia de determinados países do Oriente Médio. A única coisa que você tem que fazer para poder assistir essa aula é se inscrever. O link está na descrição desse episódio e você vai ser muito bem-vindo. Fica aqui o nosso agradecimento, mais uma vez, sempre, aos nossos apoiadores. E se você não é apoiador ainda e gostaria de dar uma força para o nosso projeto aqui no Petit Jornal, para a gente conseguir manter esse esforço de ter o nosso feed sempre atualizado, acesse o nosso site www.petitjornal.com.br e por lá acesse a aba Apoie o Petit. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.